Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós temos feito sobre frutificar no reino de Deus, lembrando do nosso tema para o ano, que é ide e dar fruto, é uma ordenança do Senhor Jesus. Nós temos falado então sobre a importância de irmos e darmos fruto, fruto que permaneça. Espera aí, gente, deixa eu só fazer um negócio aqui, que o iPad está... Pronto, tecnologia é boa, mas tem hora que ela resolve não funcionar. Então vamos lá. Então nós temos estudado juntos sobre esse assunto e hoje nós vamos falar de frutos de uma fidelidade que permanece até o fim. Nós vamos usar a vida e o testemunho de Paulo como um nosso motivo aqui para a gente estudar hoje à noite juntos. E nós vamos falar então sobre os frutos da fidelidade até o fim. E para isso eu quero que vocês abram, por favor, comigo, em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 6 a 8. Vai. 2 Timóteo 4, dos versos 6 a 8. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Acharam? Então vamos lá. 2 Timóteo 4, de 6 a 8, diz assim: Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor Deus, e pedimos para que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que nós possamos ser encorajados, ó Pai, mais uma vez, pela vida do Teu apóstolo, Senhor Deus. Que a fidelidade de Paulo em seu ministério seja para nós um exemplo, que a fidelidade do Teu servo na pregação da Tua palavra, na pregação do Teu evangelho, no alcançar almas, ó Pai, para o Teu reino, seja para nós uma verdade também. Capacita a Tua igreja, capacita o Teu povo, Senhor Deus, para que nós possamos permanecer firmes até o final, para que possamos permanecer firmes até que o Senhor retorne e nos leve com o Senhor. Pai Santo, que o Senhor capacite o Teu povo a cada dia, que o Senhor continue nos dando coragem, nos dando ânimo para continuarmos Te servindo, Senhor Deus, pregando a Tua palavra, onde quer que vamos, ó Pai. Capacita o Teu povo e que nós possamos estar sempre, sempre com os nossos olhos fitos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos como Tua igreja, de sermos chamados primeiro de Tua igreja, Seus filhos, de Seu exército aqui nessa terra. Obrigado pelo privilégio de termos o Senhor como nosso Salvador. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós já estamos chegando ao final dessa série, nós temos falado sobre esses frutos da vida ou no reino do Senhor que nós precisamos dar, né? O nosso relacionamento com Cristo, ela deve produzir em nós uma mudança que ela é interior, ela não é exterior apenas, às vezes exterior também, mas o nosso relacionamento com Cristo, ele desenvolve em nós uma mudança, uma evidência que ela é justificada, ou que ela é selada pelo Espírito Santo da promessa, como nós sabemos. E o fruto que Paulo diz, como eu falei para vocês há algumas semanas, quando eu falei do fruto do Espírito, de Gálatas 22 e 23, que o fruto, apesar de ser um fruto, ele é formado de várias camadas, vamos dizer assim, de várias partes. E fala que, em Gálatas 5, 22, que o fruto do Espírito é amor, é alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Mas entre essas características que nós vemos aqui, tem uma que se destaca pela sua constância, a fidelidade. A fidelidade. A firmeza de quem não desiste, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a decepções, mesmo em meio a perseguições. Essa é a constância daquele que permanece até o fim. Hoje, ao olharmos a vida e o coração, o ministério de Paulo, o apóstolo dos gentios, em suas últimas palavras registradas nas Escrituras, nós vamos ver que, segundo Timóteo 4, de 6 a 8, nós encontramos um homem que estava preso em Roma, envelhecido, abandonado por muitos dos seus companheiros, mas com a alma em paz e com o coração cheio de esperança. Ele sabe que a vida está chegando ao fim, mas não há desespero, não há frustração, mas existe uma certeza. Ele combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Essas palavras são de alguém que não viveu apenas para começar bem. Essas são palavras de alguém que terminou bem o seu ministério. Porque começar bem, todo mundo começa, vamos ser honestos. Quando a gente começa no ministério, quando a gente começa na vida cristã, a gente quer falar, a gente quer servir, a gente quer fazer, a gente descobriu tudo novo, tudo para nós é muito novo, e a gente quer fazer, a gente quer pôr a mão no arado, a gente quer fazer. Mas o tempo vai passando, as pessoas vão nos decepcionando, nós vamos decepcionando as pessoas, as coisas não acontecem bem do jeito que a gente espera, a igreja não é bem do jeito que eu gostaria que fosse, o irmão não é bem aquilo que eu achei que fosse, o pastor não é lá aquelas coisas que eu achei que seria, aí o pastor também acha que os irmãos também não é aquelas coisas que eles falaram que eram, né? Então nós nos decepcionamos, a verdade é essa, né? Não pensemos nós que são só as pessoas que nos decepcionam, porque aqui existe uma via dupla. Assim como nós decepcionamos alguém, aliás, assim como alguém nos decepciona, nós também decepcionamos alguém. Nós também deixamos a desejar, né? Então Paulo, ele começou bem e terminou bem. Graças a Deus por isso. E é isso que ele diz aqui. Então o fruto da fidelidade, ela não floresce na facilidade, irmãos. O fruto da fidelidade, ela não floresce na facilidade, ela amadurece nas tempestades da vida. E aqui nós temos um apóstolo velho, cansado, doente, abandonado, e diz que a vida dele foi para Cristo, para a glória de Cristo, e agora ele espera a coroa que lhe foi prometida. Ele crê, ele não só pregou sobre a promessa de Jesus, ele crê fielmente nessa promessa. E é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos só pregar acerca dessa promessa, nós precisamos crer nela. Porque aí nós terminaremos bem. Aí nós terminaremos como Paulo. Porque senão nós vamos ser uns crentes que vai chegar à velhice reclamando de tudo e de todos. Reclamando das pessoas que nos decepcionaram, das pessoas que nos abandonaram, das coisas que não fizeram, das bênçãos que não vieram. E aí no final da vida nós vamos falar, será que valeu mesmo a pena? Será que valeu mesmo a pena? Eu vivi a minha vida para Cristo, eu abandonei amigos, abandonei família, abandonei coisas pela causa de Cristo, será que valeu mesmo a pena? Então quando nós pensamos assim, nós não terminamos bem, porque nós ainda estamos em dúvida se realmente valeu a pena servir ao Senhor. Então a fidelidade que se oferece como sacrifício, é o que Paulo disse aqui, ela é o seguinte, olha o que ele diz, verso 6, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Paulo sabe que vai morrer, ele já foi condenado e ele sabe que ele vai morrer por causa e pela causa de Cristo. Paulo escreveu essas palavras durante a segunda prisão em Roma, possivelmente no ano 67, já sob o império de Nero. Ele está então numa masmorra fria, sem o conforto dos amigos e esperando a execução. No mesmo capítulo 4, versos 16 e 17, pouquinho para frente do que nós lemos, ele diz o seguinte, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, que todos os gentios a ouvissem. Eu
fui libertado da boca do leão. Amém? Então o apóstolo aqui, ele usa uma imagem de profundo significado teológico, sendo derramado como oferta de bebida. Essa expressão vem do original grego, que se refere à libação, que é o ato de derramar o vinho sobre o altar como complemento ao sacrifício principal. Explico. Se você abrir lá, em Números capítulo 15, nos versos 5 a 10, Números capítulo 15, de 5 a 10, olha o que diz. Números 15, de 5 a 10. Diz o seguinte: para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-se como um aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto ou para sacrifício, para cumprir voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com um novilho uma oferta de cereal e 3 jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Paulo, ele está dizendo o seguinte: a minha vida é o vinho. A minha vida é a oferta derramada em sacrifício ao Senhor. Eu ofereci a minha vida ao Senhor como sacrifício. Ele não vê a morte como derrota, mas ele vê como oferta voluntária em adoração ao Senhor. A sua fidelidade, ela é marcada pela entrega total a Cristo e ao ministério que Cristo chamou, mesmo quando tudo parece terminar em sofrimento. Por quê? Porque parece, aqui o que parece, se nós formos honestos, se você quiser depois, fala com o pastor Kleber. O pastor Kleber fez pós-graduação em Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas. Estou certo, pastor? Conversa com o pastor Kleber depois. Conversa com o pastor Kleber, pergunta para ele se a vida de Paulo foi boa. Aos olhos humanos. Ok? Se você lê as cartas paulinas com atenção, se você lê realmente Atos dos Apóstolos também, sobre o ministério de Paulo, nós vamos ver que Paulo, ele sofreu demais pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. Mas aqui ele está ao final da vida e dizendo que mesmo que a minha vida seja derramada como sacrifício, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Assim deveríamos ser nós. E olha que nós estamos aqui, eu estou olhando aqui, nós estamos na metade da vida ainda. A maioria de nós aqui está na metade da vida, nós estamos só no meio do caminho. Quer dizer, já passamos um pouquinho da metade, né? Quem já passou dos 40, já passou um pouquinho da metade já, né? Tem uns aí que é muito novinho ainda, não chegou na metade ainda, mas está chegando, né? Mas quem passou dos 40 sabe o que eu estou dizendo. Nós já estamos no lucro. Já passamos do meio, né? Mas nós não podemos desanimar. Então Paulo, de novo, ele não vê a morte como derrota, mas ele vê como oferta voluntária. Ele vê como uma adoração. A sua fidelidade, então, ela é marcada não pelo que ele fez, não pelas igrejas que ele plantou, não pelas coisas que ele fez, pelas almas que ele curou, mas pela sua fidelidade a Cristo e ao Evangelho de Cristo. Veja que quando hoje nós falamos de Paulo, 2000 anos depois, ninguém fala muito das igrejas que Paulo plantou. Nós falamos sim das cartas, com certeza, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós lembramos de Paulo, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Pelo menos na minha, é que Paulo pregou a palavra de Deus. Paulo não só pregou, mas Paulo ensinou a palavra de Deus. Quando nós vamos citar Paulo, o que nós falamos? Como Paulo ensinou, como Paulo escreveu, como Paulo disse, o Evangelho. E ele diz, em Filipenses 1:21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. Será que nós teríamos coragem de falar isso no meio da nossa vida, no meio do nosso ministério, passando por tantas dificuldades, e Paulo vira, e quando o Leandro, quando o pastor Kleber, quando o Samuel foi escrever uma carta para alguém, nós dizemos assim, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Então, o servo fiel, irmãos, ele entende que a sua vida pertence ao Senhor, amém? A nossa vida pertence ao Senhor. A fidelidade cristã, ela não é apenas resistir à tentação, ela não é apenas resistir ao mundo, mas ela é também oferecer-se ao Senhor. Paulo ecoa o que já havia ensinado aos romanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto racional de vocês. Se oferecer como oferta agradável de sacrifício ao Senhor. Hoje mais cedo eu estava conversando com alguém, e eu disse o seguinte: olha, nós temos uma diferença na questão ministerial. Eu decidi obedecer. Você, falando para essa pessoa, você escolheu obedecer. Tem duas coisas diferentes aqui. Uma coisa é nós escolhermos e dizer assim: Senhor, é isso que eu quero, usa-me, eu estou disposto a fazer, eu escolho te servir, eu quero te servir. Outra coisa é decidir obedecer. Uma coisa é eu dizer, é isso que eu quero para a minha vida. Outra coisa é eu relutar contra isso e a coisa cair no meu colo e eu dizer, eu não quero, eu não posso, eu não consigo, mas mesmo assim eu decido te obedecer porque eu sei que é o Senhor quem vai capacitar. Entendem? Não importa, aqui a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Não importa como foi, não importa como tem sido, o que importa é como vai terminar. Se lá no final, nós realmente vamos poder dizer, Senhor, eu vivi para o Senhor, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. Agora, eu vou para o Senhor buscar a coroa que me foi prometida. Então Paulo, ele não está frustrado. Na verdade, ele está satisfeito em passar o que ele está passando pela causa de Cristo. Olha o que ele escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 15. E isso é uma verdade para nós também, tá? 2 Coríntios 12, 15. Diz assim: quanto mais eu amar vocês, menos amado eu serei. Quanto mais eu amar vocês, menos amado eu serei. Mas ainda assim, gastarei o que tenho e até a mim mesmo em prol do Evangelho. Então a fidelidade verdadeira, irmãos, ela floresce quando a adoração supera o medo. A fidelidade verdadeira, ela floresce quando a adoração supera as frustrações. E a fidelidade verdadeira, ela também floresce quando a adoração supera as perseguições. E aí, Paulo começa a falar da fidelidade que persevera nessa corrida. O verso 7, de novo, repito, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essas três expressões, elas descrevem a totalidade da vida de Paulo. Ele olha para trás e vê uma trajetória de lutas, vê uma trajetória de lágrimas, ele vê uma trajetória de prisões, de traições, mas também ele vê milagres, ele vê conversões, ele vê igrejas plantadas e o nome do Senhor sendo glorificado. Então, onde é que está a nossa balança aqui? Será que nós estamos olhando mais para as nossas frustrações ou mais para o que Deus tem feito através de nós? Ou o que Deus tem feito em nós também? É isso que nós precisamos olhar. Quando ele diz combati o bom combate, ele está nos lembrando, a vida cristã é uma guerra. Nós estamos em guerra. E não apenas contra pessoas, não apenas contra o sistema, mas também contra as forças espirituais, as potestades, os principados, como diz Efésios capítulo 6. Desde sua conversão dramática, porque foi uma conversão dramática, lembre-se que Paulo estava indo, ele pegou a autorização dos escribas, dos fariseus para perseguir, encarcerar e matar os cristãos. E ele está indo então na estrada de Damasco, Atos 9, e aí aprova o Senhor de forma sobrenatural e irresistível chamar aquele homem à conversão. Então, foi uma conversão dramática na estrada de Damasco.
E Paulo diz que ele mesmo foi um soldado em campo de batalha. Ele foi um soldado antes e foi um soldado depois da conversão. Um soldado antes, porque Paulo estava indo atrás para prender e matar os cristãos, porque ele acreditava que eles estavam pregando heresia, segundo a Bíblia. Mas quando os seus olhos espirituais foram abertos, ele então passou de perseguidor a pregador do Evangelho. Ele passou de matador a procurador de almas, ou a salvador de almas. Através dele, Cristo salvou almas, amém? Estou falando que foi Paulo que salvou não, hein? Pelo amor de Deus. Paulo foi um instrumento de salvação. Pastor Kleber, tem que tomar cuidado. Né? Paulo foi instrumento de salvação, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então Paulo, ele foi esse soldado, ele enfrentou a oposição dos judeus, das autoridades romanas e até de falsos irmãos. Até de falsos irmãos. Ele foi, veja, açoitado 5 vezes, 40 menos 1 golpes. Por que 40 menos 1? Porque dizia a lei que se a pessoa tomasse 40 golpes e morresse, havia um problema. Então a pessoa era condenada a 40 menos 1. Então 39 tudo bem, se você morrer está tudo bem com 39. 40 que não pode. Mais ou menos assim. Então 5 vezes ele foi açoitado com 40 menos 1 golpes, com 39 golpes. 3 vezes ele foi espancado com varas. 1 vez ele foi apedrejado. 3 vezes ele sofreu naufrágio. E muitas vezes em perigo de morte. Isso tudo está em 2 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 27. Açoitado 5 vezes, 39 golpes, 3 vezes espancado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufragado, muitas vezes com perigo de morte, mas mesmo assim ele diz, foi um bom combate. Nós pensamos, a gente pode pensar assim, esse cara só pode ser doido. Né? Esse Paulo só pode ser doido. Porque não é possível que chega no final da vida, depois de tudo isso, ele ainda fala, eu amo meus irmãos. Eu amo a igreja, as igrejas que eu plantei. Né? A mais problemática que foi de Coríntios foi a que mais ele disse que amava. Né? Ele só pode ser doido, esse Paulo. Não, ele era fiel ao chamado do Senhor. Né? Mas por que foi um bom combate? Porque ele foi travado pela causa mais nobre, irmãos. Aqui é que está o ponto. Foi um bom combate porque ele foi travado pela causa de Cristo. Foi um bom combate porque ele foi travado pela causa do Evangelho de Cristo. Paulo ele não lutou por ambição pessoal, Paulo não buscou reconhecimento humano, a sua luta foi espiritual e santa. Ele foi fiel ao chamado e nunca abandonou o campo de batalha. E diga-se de passagem, nunca mudou a sua mensagem de salvação. Ele foi fiel até o final. E aí ele diz ainda, terminei a corrida. Né? A metáfora da corrida, a metáfora da maratona, ela aparece muitas vezes nos escritos de Paulo, em 1 Coríntios 9, Filipenses 3 e assim por diante. A corrida cristã ela é longa. A corrida cristã não é um sprint, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Ela exige de nós sacrifício, ela exige de nós perseverança, ela exige de nós paciência, disciplina, treinamento. A corrida cristã é longa, ela é marcada pelo cansaço, pelos obstáculos e por muitas dores. Pergunta para um maratonista, depois que ele termina uma corrida, como é que está o corpo dele? Pergunta para a Daiane, que ela está correndo, está treinando para correr 10 quilômetros, como é que fica o corpo dela depois que ela corre 10 quilômetros? E nem é uma maratona ainda. Março vai ser 20? É, Daiane? 20, olha lá. Pergunta para a Daiane depois. Como é que o seu corpo fica? Esse dia chegou um delivery, eu moro aqui, tem um quarteirão daqui. Um quarteirão daqui. Eu estava aqui na igreja, chegou um delivery na minha casa e tinha que assinar. Ainda bem que o rapaz, eram 2 pessoas, um rapaz e uma moça, acho que não me engano, acho que a moça estava treinando o rapaz, inclusive. E aí ela ligou na campainha, eu atendi e falei, olha, eu estou um quarteirão daí, deixa aí na porta, debaixo da planta aí que eu já pego. Ela falou, não, tem que assinar. Eu falei, então você me espera 30 segundos? Ela falou, 30 segundos eu espero. Rapaz. E ó,
Saí daqui e fui. 30 segundos, cheguei lá. Tá tudo bem? Ela, não, legal, muito obrigado por você ter esperado. E aí eu tomei um copo d'água e voltei. A hora que eu sentei, parecia que eu tinha corrido a maratona. Era dor no joelho, era dor no quadril, dor no tornozelo, dor na planta do pé. E eu só corri o quê? 100 metros? O que 5 minutos? Não deu 40 segundos. Agora, e eu estou falando isso para ilustrar para vocês o quão difícil é uma corrida. O quão difícil. Quem nunca deu aquele piquezinho de 20 segundos para pegar o ônibus que estava chegando? Você entra como no ônibus? Não sai nem o bom dia. Não sai nem o bom dia para o motorista, coitado, fala lá, sem educação. Parei para ele, nem bom dia dá. Não dá para falar bom dia. Né? Então essa metáfora da corrida, irmãos, isso aqui é uma corridinha simples, rápida. Agora você imagina você continuar essa corrida por 2 horas, por 3 horas. Você tem que manter o passo. Você não pode olhar para os lados, você não pode olhar para trás, é olhar para frente. Vocês já viram, não tem muito tempo atrás, inclusive foi, se eu não me engano, foi na Maratona Olímpica, que o rapaz estava ganhando por poucos metros, e ele resolveu olhar para o lado. Ele olhou para o lado, perdeu a concentração, ele foi ultrapassado. Aos últimos metros de chegada. Imagina a frustração desse cara. É assim que nós devemos olhar, para frente, para o alvo, para o alto. Não olha para o lado, não olha para trás, é para o alvo. Se ele não tivesse perdido a concentração dele, esse homem seria um campeão olímpico. Falando aos valores mundanos, né? Mas nós, quando olhamos para o nosso Senhor, nós já temos a certeza da nossa vitória. Que a nossa vitória nos foi conquistada na cruz do Calvário, amém? Mas o Senhor quer que nós cheguemos ao final, fiéis. Que nós terminemos a nossa corrida como Paulo terminou. Paulo não desistiu, ele cruzou a linha de chegada. Ele não parou pelo meio do caminho. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, ele declara: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prosseguindo para o alvo, irmãos. Ele não viveu preso no passado, ele não viveu preso nas frustrações, ele não viveu preso nem nas suas vitórias, nem nas feridas. O segredo da sua fidelidade foi olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. E ele continua, ele diz: eu guardei a fé. Eu guardei a fé. E guardar a fé é muito mais do que simplesmente acreditar, tá? Guardar a fé é muito mais do que só acreditar. É proteger, é preservar, é viver a verdade do Evangelho até o fim. É não mudar como vento de doutrina, para lá e para cá. Uma hora eu creio nisso, outra hora eu creio naquilo outro, outra hora eu quero isso, outra hora eu quero aquilo outro. Não, ele permaneceu firme até o fim. É preservar o Evangelho. Guardar a fé é inclusive lutar contra os falsos mestres que você vai encontrar pelo caminho. É lutar contra os falsos mestres que você vai encontrar todos os dias na sua vida. Irmãos, é que às vezes a gente tem que se segurar, né? Mas eu ouço tanta besteira, mas tanta besteira com relação a Deus, que tem hora que dá vontade de esconder que eu sou pastor. Dá vontade de falar assim: ó, faz o seguinte, tem lugares que eu vou falar assim, faz o seguinte, chama eu pelo nome, não chama eu de pastor não. Por quê? Não, porque toda vez que você me chama de pastor, começa uma conversa fiada. Conversa uns negócios assim, que aí você vai chegar, você vai explicar: não, sabe o que é? É que a Bíblia diz assim, assim, assim. Não, mas é que eu tive uma experiência, Tá, mas a sua experiência não é o Evangelho. A sua experiência não é a Bíblia. O que eu estou falando aqui é o que a Bíblia diz a respeito disso. E a Bíblia nos chama para contar a experiência. O Senhor Jesus falou assim: agora você, vão até os confins da terra e conte a sua experiência. Foi isso que Jesus mandou? Não, o Senhor Jesus mandou pregar o Evangelho. Eu sempre digo isso, a nossa experiência, ela vale como uma porta de entrada.
Ela vale para você compartilhar a sua experiência com alguém que está sofrendo, de repente até a mesma coisa que essa pessoa está sofrendo, e você diz, olha, eu venci, mas foi por causa de Cristo. E olha o que Cristo fez na minha vida. E aí você taca o evangelho nele. Aí sim. Mas irmãos, é assim que nós devemos fazer. Então, ao longo do ministério, Paulo enfrentou falsos mestres. Ele enfrentou heresias dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a heresia não é pregada fora da igreja, é pregada dentro da igreja. Por isso que é heresia. Porque lá fora, qualquer paixão diverte, não é verdade? Que nem eles falam por aí. Agora, quando a heresia, é heresia dentro da igreja. Pregada e ensinada dentro da igreja. Ele enfrentou divisões dentro da igreja. Por quê? Para dividir a igreja, você tem que estar dentro da igreja. Não dá para dividir lá de fora. Né? E ele advertiu a Timóteo, ao mesmo Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, 18 e 19, ele diz para Timóteo o seguinte: combata o bom combate. Olha só, parece que ele já estava adivinhando que ele ia escrever isso no final, né? Já estava pensando o que ele ia escrever para Timóteo lá no final da vida. Combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Enquanto muitos se desviam, irmãos, Paulo permaneceu firme e encorajou a Timóteo: permaneça firme você também, meu filho, na fé. Ele guardou a fé, mesmo quando foi traído por companheiros próximos, como ele relata aqui em 2 Timóteo, verso 10, por exemplo, Demas amou o mundo. Demas amou o mundo e o abandonou. Mas ele diz: pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Então a fidelidade cristã não é fruto de vontade humana, mas ela é fruto da graça perseverante de Deus para aqueles e por aqueles que também perseveram na fé. E aí ele chega ao final desse trecho, talvez ao ponto mais importante dele, segundo os escritos de Paulo, a fidelidade que ela é recompensada na eternidade. Verso 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então Paulo diz que combateu o combate, terminou a carreira, guardou a fé, encoraja os irmãos. Eu encorajo você, Timóteo, e aos irmãos que lerem essa carta, para que você também faça isso. Porque essa coroa ela não foi prometida só a Paulo, só a Pedro, só a João. Ela foi prometida a todos os que amam a vinda do Senhor. Então Paulo, ele não fala com orgulho, mas ele fala com esperança. Ele não reivindica mérito. Ele podia muito bem, talvez, se fosse uns teólogos que nós vemos aí hoje em dia: eu mereço isso, eu faço aquilo, eu ordeno que o Senhor faça isso por mim, eu ordeno essa coroa, porque afinal de contas eu plantei igrejas, eu curei almas, eu preguei o evangelho, então agora eu quero. Eu reivindico o que é de minha posse, ele poderia ter dito, não? Segundo alguns falam hoje, é assim que faz com Deus. Mas não. Ele encoraja os outros a permanecerem firmes, a permanecerem fiéis, a permanecerem humildes, a permanecerem fiéis no trabalho, no serviço ao Senhor, porque o Senhor prometeu a coroa da justiça a todos aqueles que amam a sua vinda. Então a coroa da justiça, irmãos, ela não é um prêmio conquistado. Paulo não vai buscar a coroa porque ele mereceu a coroa. A coroa da justiça, ela é um presente da graça do Senhor por nós. É o reconhecimento final de Deus a todos aqueles que permaneceram fiéis. Mas é pela graça, não é pelo meu mérito. Porque é pela graça que Ele me salva, é pela graça que Ele me mantém fiel, e é pela graça que ao final da vida eu vou poder falar essas palavras que Paulo diz, e é pela graça que essa coroa será me dada. É tudo pela graça do Senhor. Ele chama de coroa da justiça.
Na cultura greco-romana, os vencedores das corridas, se vocês se lembram, recebiam uma coroa de louros, que logo murchava. Que prêmio mais besta, né? Você vai lá, se mata, você passa por dificuldades, você passa por dificuldades, você passa por privações, acorda cedo, corre, treina, se alimenta regradamente, tem que dormir bem, tem que se preparar, tem que passar por um monte de coisa para ganhar uma coroa de louro, para depois de 2 dias murchar. Os caras, pelo menos hoje, ganham uma medalha de ouro, né? Ou de prata, ou de bronze, que fica lá. As minhas já enferrujou, umas que eu tenho lá, mas é porque é velho mesmo. Né? Mas só que Paulo, ele diz o seguinte, ele fala da coroa que jamais vai se desfazer. Ele fala o seguinte, em 1 Coríntios 9, 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter a coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Para sempre, irmãos. Ela é chamada de coroa da justiça, porque ela representa a recompensa justa que é nos dada pelo justo juiz, o Senhor Jesus Cristo. É aqui então uma bela ironia para a gente. Aquele que tantas vezes foi julgado injustamente por tribunais humanos, aquele que foi abandonado, aquele que foi surrado, aquele que foi preso, agora aguarda o veredito no tribunal divino, onde a coroa da justiça de Deus prevalecerá. Além disso, irmãos, essa promessa, ela não é exclusiva a Paulo. Ela acrescenta, ele acrescenta, não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. Irmãos, nós temos amado a vinda de Cristo? Nós temos esperado com afinco a vida de Cristo? Nós temos olhado com urgência para pregar o Evangelho para os não salvos que estão ao nosso redor, porque nós amamos a vinda de Cristo? Amar a vinda de Cristo é o mesmo que viver em fidelidade constante, com os olhos na eternidade e o coração firmado na presença e na esperança da coroa da justiça. Mateus 24, 44, o próprio Senhor Jesus disse, assim vocês também devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Irmãos, vamos parar de pensar que pode ser amanhã, calma, deixa eu explicar, que eu posso fazer o que tem que ser feito amanhã. Vamos parar de pensar que eu posso perdoar amanhã, que eu posso pedir perdão amanhã, que eu posso fazer isso ou aquilo amanhã, porque nós não sabemos. A fidelidade cristã, ela é sustentada pela esperança escatológica, que o Senhor Jesus virá. O cristão fiel vive olhando para o céu, sabendo que a coroa está guardada, porque aquele que é fiel e verdadeiro nos prometeu. Então, pastor, tá bom, isso tudo é muito bonito na vida de Paulo, mas como é que eu posso aplicar isso para a minha vida? Vamos lá. Primeiro, será que nós temos colocado a nossa vida diante do Senhor como uma oferta de adoração ao Senhor? Irmãos, a fidelidade cristã, ela começa quando nós oferecemos tudo a Deus. O tempo, os dons, os planos e até os sofrimentos. Quando nós oferecemos a Deus, tudo que nós temos pertence ao Senhor, amém? Tudo que nós temos pertence a Ele. Tudo é dele, para Ele, para a glória dele. Então, a fidelidade, ela começa quando nós entendemos isso, que tudo que eu tenho vem dele, que tudo que eu tenho vem por meio dele, e que tudo que eu faço é para a glória dele. Nós precisamos entender isso. A vida do cristão, ela não é sua posse. A vida do cristão é o seu culto racional, como nós lemos aqui no início. E aí eu te encorajo, persevere na batalha. Não desista. O combate é bom. Mas por que ele é bom?
porque o Senhor sabe, conhece e luta conosco as nossas batalhas. Irmãos, não lute por vaidades, lute pela verdade do Evangelho. Não busquemos as coroas que são corruptíveis desse mundo, o tapinha nas costas, o well done, muito bem. Não lute por isso, não sirva por isso. Se esse for o motivo de nós estarmos fazendo, então nós devemos parar aqui e agora. O combate é bom porque ele é espiritual. Quando o desânimo vier, lembre-se, Cristo é a nossa força e a nossa vitória. É Cristo que nos fortalece, é Cristo que nos dá força, é Cristo que nos capacita, é Cristo, Cristo, Cristo. Guarde a fé, ouça isso, guarde a fé em tempos de apostasia. O mundo onde nós estamos vivendo é um mundo que virou as costas para Deus. A terra que nós estamos vivendo, que uma vez foi uma terra recheada de homens de Deus e mulheres de Deus, onde aconteceram grandes avivamentos na história, onde muitos teólogos que são importantíssimos no mundo saíram daqui, onde a primeira viagem missionária saiu daqui para os Estados Unidos, então para espalhar a terra que uma vez foi berço do Evangelho, hoje é uma terra apóstata. Você acha que é à toa que nós estamos aqui? Você achou que você ia vir aqui para buscar Libra, né? Se ferrou. Igual eu. Nós achamos que ia vir aqui para buscar Libra. Nós não viemos aqui para buscar Libra. Libra é bom, tá? Que nem diz o Adriano, o pound. O pound. Sim, nós estamos aqui porque nós queremos. Sim, quem não? Quem não quer que não veio para cá, não? Eu quero vir porque eu quero trabalhar, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero conquistar algo, que lá onde eu estava difícil. Ok, mas não foi só para isso que nós estamos aqui, ou não é só para isso que nós estamos aqui, irmãos. E dicas de passagem, está difícil viver aqui. Se você for colocar na ponta do lápis e pensar muito bem, era melhor você ter ficado no Brasil ou voltar para lá. Está tudo caro. Aluguel está caro, comida está caro, roupa está tudo caro. Se nós formos olhar com esses olhos, que nem lá na minha terra, nós estamos vendendo o almoço para comer a janta. As coisas estão difíceis, mas para de olhar com esses olhos. Vamos olhar com os olhos espirituais e vamos entender por que o Senhor ainda quer que nós estejamos aqui. O que o Senhor quer comigo? No fundo você sabe. Né? A gente só reluta muitas vezes. Né? Então, nós precisamos, irmãos, guardar a nossa fé em tempos de apostasia, porque se tem um lugar onde o povo apóstata da fé, é aqui nessa terra. O povo parece que chega lá no Brasil, antes de vir para cá, tem uma caixinha dessa aqui no quarto. Tem uma caixinha dessa aqui no quarto, eles fazem assim, ó. Espírito Santo, sai daí, entra aqui, fica aí, que eu vou lá na Inglaterra fazer umas coisas erradas. Quando eu voltar na conversa. Simples assim. Eu vou lá ganhar uma libra, fazer umas coisas erradas, trair minha mulher, trair meu marido, sonegar imposto, fazer coisa errada, enganar os outros, roubar dos outros, depois na conversa. Depois na conversa. Parece que é assim que faz. Isso é permanecer fiel? Isso é permanecer fiel? Vamos ser honestos com nós mesmos. Isso é permanecer fiel? A nossa fidelidade deve ser em todas as áreas, não é verdade? Então, que assim seja. E em tempos de apostasia, e quando eu digo apostasia, é abandonar a fé por causa dessas coisas todas também. Ok? Com a desculpa de que eu saí da igreja, eu abandonei a fé, eu não estou indo mais na igreja, porque as pessoas me machucaram, porque isso, porque o pastor, porque isso, porque aquilo. Não é por causa das coisas erradas que eu estou fazendo, e eu não tenho coragem de confessar e parar. Não é pela vida que eu estou vivendo, que eu não tenho coragem de largar. Então o que eu faço? Eu saio da igreja, porque eu não quero ninguém falando na minha orelha, e aí eu ponho a culpa na igreja que está me julgando, e quem julga é só o Senhor. Hipócritas. Nós somos hipócritas se nós fizemos isso. A verdade é essa.
Em uma geração que relativiza a verdade, que nós permanecermos firmes na palavra. Tessalonicenses 2,15, permaneçam firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas. O que nos foi ensinado? Outra coisa, corra com os olhos fitos no Senhor. A fidelidade, de novo, ela não é medida pela intensidade momentânea, não. Ela é medida pela constância ao longo da nossa vida. Como é que alguém sabe se você ama essa pessoa? Como é que você sabe se alguém te ama? É quando ela fala lá no começo do relacionamento, amor, te amo, dá um beijo, casa com você? Ou é se ela fica com você até que você tiver velho, sem cabelo, barrigudo? Não vou chegar lá, não. Como é que você mede o amor de alguém? É quando você está tudo bem? É quando você está com dinheiro? É quando você está com posses? Ou é quando acontece alguma coisa, você perde tudo, você não tem mais nada, você só tem ela, e ela só tem você. E aí, 35, 40 anos depois, vocês continuam firmes no propósito que o Senhor nos deu. Isso é fidelidade? É ou não? É. E com o Senhor também não deveria ser assim? Quando tudo vai bem, eu fui convertido, glória a Deus, aleluia, eu quero pregar o evangelho, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Daqui 3 meses, não quero mais não. Não quero mais brincar desse negócio de ser crente não. Muito difícil. As pessoas machucam a gente, as pessoas ficam julgando a gente. Irmãos, vamos ser honestos, isso são desculpas que nós damos para nós mesmos. Então a fidelidade ela não é medida pela intensidade momentânea, ela é medida pela constância ao longo da vida. Você vai saber se alguém é fiel a você quando as coisas, vocês passarem por diversas provações, vocês passarem por dificuldades, as pessoas continuam do seu lado. Isso é fidelidade. Porque se ao primeiro tropeço, à primeira dificuldade, a pessoa pula fora, isso era amor de verdade? Era? Não era. E com Cristo não é a mesma coisa? A primeira dificuldade, o primeiro tropeço que nós levamos, nós falamos, a culpa é do Senhor, larga a mão dessa conversa, não quero mais ser crente, não vou brincar mais de ser crente, acabou, para mim deu. Isso é fidelidade? Não é fidelidade. Todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, diz 1 João 3,3. Todo aquele que nele tem a esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele também é puro. Então, irmãos, o ministério de Paulo, ele foi marcado por bênçãos, por frutos, mas também por desilusões, por sofrimento, por solidão. Ele foi traído, ele foi esquecido, ele foi perseguido, contudo a sua fé permaneceu firme até o final. Porque ele sabia em quem ele havia crido. 2 Timóteo 1,12, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. A fidelidade até o fim é o selo da maturidade. A fidelidade até o fim é o maior testemunho de uma vida frutífera de qualquer crente. Não é o entusiasmo do início que define quem é ou o que é um discípulo fiel, mas é a perseverança até o final. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja enfrentando lutas que parece que você não vai conseguir. E ninguém conhece as suas lutas. Talvez você sinta que o seu trabalho no Senhor é pequeno demais, ou que seus esforços estão passando despercebidos. Lembre-se, o Senhor vê todas as coisas. O Senhor sustenta aquele que está abatido. O Senhor recompensará a fidelidade, mesmo a mais silenciosa de todas. O Senhor tem visto as nossas lágrimas. O mesmo Cristo que sustentou Paulo na prisão, Ele vai também nos sustentar no nosso caminho. Não desista. Não desista. Continue correndo.
mesmo que com passos lentos. Mesmo você olhar para o lado, tem uma tartaruga te ultrapassando. Mas continue correndo. Continue correndo, porque o alvo é o Senhor. Chegará o dia, irmãos, em que o justo juiz colocará sobre a nossa cabeça a coroa da justiça. Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós permanecemos fiéis até o final. Que no fim da nossa corrida, nós também possamos dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E que naquele glorioso dia, nós possamos ouvir do Senhor Jesus com lágrima de alegria nos nossos olhos: muito bem, servo, serva, bom, boa e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Amém? Vamos orar? Seu Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, porque a Tua palavra, e na Tua palavra, nós vemos que a fidelidade é fruto da Sua graça em nós. Obrigado pelo exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo em meio à dor, ao abandono, permaneceu firme até o fim. Senhor, ensina-nos a viver com o mesmo coração. Um coração que não desiste, um coração que te ama acima de tudo, um coração que persevera em te servir, mesmo quando as coisas estão difíceis. Renova, Senhor, hoje a fé daqueles que estão cansados. Fortalece os que estão lutando contra o desânimo. Levanta aqueles que têm pensado em desistir da corrida, Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Faz-nos fiéis nas pequenas e nas grandes coisas. E quando o dia da nossa partida chegar, que possamos entregar nossas vidas como uma oferta agradável ao Senhor e receber das Tuas mãos o justo juiz, a coroa da justiça. Até lá, Senhor, sustenta-nos com a Tua graça, enche-nos todos os dias com Teu Espírito e faz-nos frutificar para o Teu reino. Fortalece, capacita o Teu povo, Senhor. Não deixe que o desânimo nos abata. Não deixe que as mazelas desse mundo nos afastem de Ti, mas que possamos permanecer fiéis até o final. No nome santo de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém.